gente, agora nós vamos fazer o quilt com a manta, o forro e o topo que nós fizemos. Aqui eu tenho forro, é um lençol que eu já tenho, mas não é muito velho, por isso que eu tô usando ele. E eu coloquei aqui fita crepe, pra deixar ele bem esticadinho. O que que eu faço agora? Eu pego essa manta, coloco aqui. É uma manta fofinha, ela é de 180 gramas, é bom para fazer esse tipo de trabalho. Não é manta R1 nem R2, para não ficar duro o nosso quilt, a nossa cobertinha, né? Aqui tá o topo, eu coloco, distribuo, sempre corto um pouquinho maior a manta do que o topo, também o forro. E agora eu alfineto. E depois vou para a máquina para fazer o quilt. Quilt livre, faça como você preferir, como você achar mais fácil. Só toma os cuidados para não deixar enrugar atrás. Também se enrugar um pouquinho, não vai cortar os pulsos, né? Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é se divertir e fazer uma coxa bem bonita. O seu melhor, eu quero dizer. Então, aqui, se for o caso, se você quiser riscar alguma coisa, como eu faço às vezes, com a caneta fantasma, essa é a hora. Mas eu vou fazer um quilt livre, tá? Então, agora eu vou pra máquina, depois eu trago pra vocês verem como ficou. Eu vou fazer o quilt, pessoal, com essa linha aqui, ó. Ela não é um branco, mas ela é um marfim, talvez. Olha como é brilhosa, bonita. Esse aqui é ideal pra fazer quilt, tá? Vou fazer ela e eu vou fazer da seguinte forma o desenho que eu tô pensando. Aqui nós temos a emenda do bloco, né? Essa cruz. Então, eu vou fazer duas linhas paralelas aqui e duas linhas paralelas aqui. Aí, fica quiltado esse pedaço, e depois aqui no branco eu vou passar um contorno, né, deixando um espacinho de uns 2 dedos, e vou fazer por toda a volta. É isso que eu vou fazer, bem simples. Aqui eu já fiz o meu quilt, como eu disse, uma costura aqui nesse branco por toda a volta e duas no amarelo, assim. Aqui ficou a parte de trás. E por toda a volta, eu fiz um zigue-zague pequenininho, vou refilar essa manta que sobrou. E depois não se preocupe se aqui nas beiradinhas dá uma enganchadinha, dá uma enrugada, porque aqui vai ser colocado o sashing, aquela emenda que eu já faço e depois eu vou explicar novamente, tá? Então, no momento é assim. E eu vou refilar e vou fazer os outros 11, porque são 12 blocos desse aqui, tá bom? E assim, pessoal, ficaram os quadros, né? Cada bloco. Já quiltado a máquina. E agora eu vou fazer aquele método que eu já fiz em outro vídeo para juntá-los. Eu vou fazer no método de sashing. Fazendo o sashing, eu acho que é muito mais fácil, porque aqui já tá quiltado separadamente e... Ih, chegou um visitante. Não pise na minha coxa, não. E eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês direitinho como que eu vou fazer pra emendar, tá bom? Então, agora eu vou tirar uma foto porque eu quero ele exatamente assim, para não esquecer. Até mais. Aqui, pessoal, eu já cortei as nossas faixas na medida de 3,5 para fazermos o sashing. E eu vou mostrar direitinho como é que faz a emenda desses blocos, que a técnica se chama sashing. Então, a largura é de 3,5 pelo comprimento do seu trabalho. Isso não importa, que se ficar alguma pequenininha assim, você pode costurar e emendar. Então, aqui nós vamos precisar, para cada bloquinho, nós vamos precisar de duas, que é para cima e para o verso. Aqui está o bloquinho.
só em um lado do bloquinho nós vamos colocar, só do lado de um dos lados. Aqui no meu caso é o lado de cima, né? Então, aqui eu pego o sashing, coloco aqui debaixo essa tira. Coloco aqui em cima, em cima, o trabalho, né? Com o topo virado para cima e mais a tira de baixo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar aqui. Nós colocamos todinho aqui. Aqui tá sobrando, ó. Não importa. E vamos costurar com um pezinho de máquina por toda a extensão. Pronto, aqui está, então, costurado, como vocês veem, com o pezinho de máquina, o verso e a frente. Agora, nós vamos colocar o próximo bloco aqui e eu já vou mostrar. Então, agora, nós vamos emendar com o próximo bloco. Aqui, o próximo já tem que estar feita essa outra parte, que fica mais fácil para não ir tanto tecido, tanto pano para a máquina na hora de costurar. Então, viramos ele para cá, certo? E agora, vamos emendar esse nessa parte que não tem nada. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa parte daqui do forro. Vamos unir aqui com o forro. Entendeu o que eu fiz até agora, gente? É que é tão ruim, tão grande pra ficar debaixo da câmera. Essa parte do outro. Essa parte já está colocada, fica pra cá. Essa que não tem nada, vai grudar nessa que tem as duas. Pegamos a parte de baixo e não a de cima. E fazemos assim, ó. Com a parte forro com forro. Então, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vamos colocar tudo junto. Vamos alinhar aqui nas laterais, tá? Pra que não fique torto. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar, esquece essa parte de cima. E vamos passar, vamos costurar essa parte de baixo. Aqui. Olha, pegando tudo direitinho aqui. Vamos ver se está bem alinhadinho. Bem esticado, retinho. Então, está assim, tá? E vamos passar com um pezinho de máquina também todinho. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui já está costurado, olhem. Vamos cortar o excesso, né? As tiras. Ficou assim.
Olha a parte de trás, já está costurado também, que saiu a costura aqui, já tá prontinho. Aqui na frente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma dobrinha assim. Só passando com o dedo. E agora, nós vamos cobrir essa costura aqui, ó. Nós vamos colocar bem em cima dessa costurinha. Em cima dessa costurinha aqui, ó. Por isso que eu digo, você viu que nós cortamos as faixas com 3,5, é o suficiente. E vamos passar uma costurinha aqui. Na verdade, o certo é fazer à mão essa parte. O certo é fazer à mão, mas eu vou fazer a máquina. Estão vendo? É aqui em cima dessa costurinha que nós vamos costurar, bem aqui na pontinha. Então, é só passar uma costura de fora a fora. Ou fazer à mão, se vocês preferirem, que é o mais correto, que vai ficar muito melhor acabado, né? Mas tá bom. Pronto. Já está costurado com uma costurinha aqui. E o verso fica assim. Essas linhas aqui é o do meu quilt, que eu não tinha limpado ainda. Por isso que estão aqui. E aqui fica desse jeito. Por isso que é bom, gente, quando vocês vão fazer um trabalho, já elaborar, já pensar direitinho. Se eu tivesse escolhido para fazer, colocar as tiras, a emenda do sachê, da cor preta, ia ficar complicado, porque o tecido daqui é clarinho. E quando minha costura não fica exatamente igual como ficou aqui, ia passar pra cá, ia ficar feio. Aqui não, se eu der uma erradinha e passar a agulha pra fora, não vai fazer muita diferença aqui, entendeu? Apesar que esse ficou certinho de fora a fora. Tá vendo? Então, é isso. Assim que se faz a emenda. E agora eu vou fazer a emenda de todos. Esse lado fica pra cá, esse é do lado direito. Sempre vai emendando os blocos. Eu dou uma dica: todo bloco, pega ele sozinho primeiro e já faz os dois aqui, já deixa pronto, todos, né? Pra depois ir costurando um no outro pro trabalho, quando for pra máquina, não der tanto trabalho, tá? Aqui, pessoal, já estão anexadas uma nas outras, menos nas pontas, porque aqui vai ser uma tira inteirinha, né? E olha como fica bonito. Agora, nós vamos emendar cada fileira uma na outra, nas 4, com o mesmo processo. Com as tiras de 3,5, nós vamos emendar tudo aqui, uma nas outras, nas 4, e depois nas laterais, quando já estiverem grudadas, ok? Então, agora, esse é o próximo passo, e do mesmo jeito que nós emendamos, tá bom? Aqui, eu fiz uma etiqueta, eu fiz um bordadinho e costurei uns tecidinhos ao redor e escrevi para Amanda, com amor mãe, dezembro 2020. E eu faço o que com isso? No último bloco, aqui eu coloquei para não me perder, eu coloco no verso do último bloco e vou costurar aqui no último bloco, em algum pedacinho, ou aqui na pontinha, ou aqui no meio, porque isso daqui é uma etiqueta, tá bom? É uma ideia. Pronto, aqui já está costurado, eu costurei na beirada. E isso, quando eu escrevi com uma canetinha que é pra tecido, tá? Essa daqui, porque isso aqui é uma colcha, provavelmente vai ser lavada, né? Então, esse tipo de caneta é fixo, é permanente, não sai.
Cuidado para quando costurarem, não atravessar desse lado. Ó, aqui tem que ficar perfeito, porque aqui é o direito, né? Você só vai costurando devagarzinho, com cuidado, e pegue somente o acolchoado e o forro, e não o topo da peça, tá bom? Então, assim ficou a minha etiqueta. Você faça isso também quando você for dar de presente, porque fica muito elegante. E agora vamos continuar, vamos fazer o sashimi. Vamos emendar todos os blocos. Aqui, pessoal, tá quase pronta a colcha. Gente, dá um trabalho passar tudo isso na máquina, mas vale a pena. Eu tô amando. Falta agora fazer as beiradas só. Aqui e aqui. E depois eu mostro pra vocês já na cama, ok? Aí, pessoal, olha como ficou bonita. Ficou bem comprida nas laterais. Eu gostei muito do resultado. Depois vocês me falam se gostou. E viu como que é fácil fazer? E olha, só com retalhinhos pequenininhos. Eu pus até umas pinturas que eu tinha feito, uns quadros de pintura e de bordado. Olha como ficou. Então, tá aqui pronto o trabalho, pessoal. Espero que eu tenha incentivado vocês a usarem os seus retalhos, fazendo uma colcha bem bonita dessa. E até o próximo vídeo. Tchau!